Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando num momento também muito precioso desse culto, que é onde ouviremos da palavra do Senhor e que ela possa encontrar um lugar muito especial em cada coração aqui. Deus está falando, irmãos, e Deus ainda quer continuar falando aos nossos corações. Quero convidar o pastor Alexandre. Neste momento nós vamos estar orando pela vida dele, pelo seu ministério, pelo coração dele, pela sua entrega no altar do Senhor, e que mais uma vez ele seja usado como instrumento pelo Senhor a falar aos nossos corações, porque certamente o Senhor já falou o coração dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos pela tua doce presença, pelo cheiro suave, Pai querido, do Espírito Santo de Deus, Pai querido, passeando neste lugar, visitando cada coração, colhendo cada lágrima, cada mãozinha encostada no coração, na mente, cada, Senhor Deus, situação colocada no teu altar, nós entregamos nas tuas mãos e nós te glorificamos, porque nós sabemos que o Senhor estará atento aos detalhes, Pai, e o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai querido, na ministração da tua palavra, nós te pedimos que o Senhor possa continuar cobrindo o teu servo com a tua presença, com o teu entendimento, que as falas dele possam ser proferidas vindo direto do teu coração para o coração da igreja, e que nós possamos ser alicerçados na tua palavra. Ó Pai querido, que nosso coração possa estar sensível neste momento, para que possamos nos edificar diante do Senhor, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Que coisa, todo ano, esse mês da família é algo muito especial na vida da nossa igreja, e eu creio que esse ano, em nome de Jesus, será mais ainda, muito especial. Alguns irmãos que eu abracei, eu pude dizer que esse ano seja um ano, esse mês seja um mês de milagres para as nossas famílias, né? Um mês em que Deus vai fazer maravilhas no nosso lar, na nossa família. Eu creio nisso, você crê? Amém? Amém? Deus fazendo maravilhas nas nossas famílias, né? E eu quero convidar os nossos diáconos que estão escalados. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho. Quero convidá-los para tomar assento aqui. Nosso irmão diácono Belarmino, nossa irmã Marta, nosso irmão Valdir e nossa irmã Célia. São os diáconos que estão escalados para essa manhã. Irmão Renato, né? Irmão Renato, irmão Renato. Irmão Valdir, ele está de stand-by, né? Está ali na contingência, né? Como nós dizíamos lá no quartel, está na contingência. Irmão Renato, então, vai estar aqui conosco. Isso, deixa o Renato sentar aí também, para não ficar aqui atrás de mim, então tem espaço lá. Ele senta ali, tá bom? Famílias conservadas por Deus. Famílias conservadas por Deus. Satanás deu um tiro no pé quando tentou envergonhar as famílias conservadoras ou as famílias cristãs ali na Sapucaí, né? Colocou lá uma ala com famílias dentro de uma latinha de conserva, criticando as famílias conservadoras. Quem são as famílias conservadoras? São aquelas que creem que a família foi plano de Deus, que foi Deus quem criou, e que creem no modelo bíblico de família, né? Creem no modelo bíblico de família. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? E os seus filhos serão benditos do Senhor, né? Essa é a família que Deus criou, né? E aí eles acharam que, colocando a família numa latinha de conserva, né, estariam assim criticando, né? Criticando. E meus irmãos,
um tiro no pé, porque na realidade só nos abençoou, né? É exatamente isso. Se nós pensarmos a família conservada por Deus, né? A família protegida, a família, aquele alimento que vai dentro da latinha de conserva, ele não é contaminado. Você já viu o filme Onde Há Naufrágio? Já viu o filme Onde Há Naufrágio? E aí a carga se perde, aí alguém se salva, vai parar numa ilha, né? Vai parar numa ilha, e ali na ilha não tem alimento, não tem nada, aí a pessoa fica preocupada e de repente chega umas latinhas boiando, e aquela pessoa, aquele náufrago vai correndo pegar aquela latinha ele abre e tem alimento ali dentro que foi preservado por causa da conserva. As nossas famílias conservadas em Deus, elas não se contaminam com o mundo, não se contaminam com o que está ao nosso redor, o que está acontecendo, né? E eu quero pensar com os irmãos sobre isso, baseado no texto de Josué, capítulo 14. Para os irmãos entenderem a história, eu quero ler do verso 6 ao verso 12. E vamos nos deter apenas nesse pedaço do texto bíblico. Josué, capítulo 14, a Nova Almeida atualizada, NAA, de 6 a 12. Mesmo assentados como os irmãos estão, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de você, Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você preservou em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Amém? Até aí. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, o Teu servo conforme a Tua vontade. Fala a vidas, corações e famílias. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Eu quero pensar com os irmãos, vou remir o tempo, que nós ainda vamos celebrar a ceia, mas eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Eu olhei para a vida de Calebe, um guerreiro, Calebe, um homem de Deus, Calebe, um homem valente, corajoso, mas olhei para Calebe como um chefe de família. Olhei para esse texto e pensei em Calebe como um esposo, como um pai, como um cabeça, um líder do lar. Olhei para esse texto e pensei em Calebe exigindo que se cumprisse a promessa que Deus fez a ele lá no início da sua carreira. Olhei para Calebe e pensei assim:
foi escravo no Egito. Seus pais foram escravos no Egito. Seus avós foram escravos no Egito. Caleb então sai com Moisés. Deus tira o povo de Israel do Egito e ele começa a caminhar com Moisés, depois de ver Deus fazer maravilhas para tirar o povo do cativeiro do Egito. E aí no deserto, agora Caleb provavelmente casou, no deserto provavelmente Caleb instituiu famílias, provavelmente filhos nasceram no deserto. Foram 40 anos no deserto, meus irmãos. Eu e Kátia vamos fazer 27 anos de casado em outubro. Então 40 anos de casado, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece em 40 anos, né? E agora Caleb está com a sua família. Eles estão agora tomando posse da terra prometida. Chegou o tempo, eles guerrearam muito, lutaram muito, e Caleb vai dizer que Deus preservou a vida dele, porque Deus tinha promessa na vida dele. Deus preservou a vida, e ele diz: eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. E a primeira verdade que eu quero tirar desse texto, nessa breve palavra, nesta manhã: Deus o conservou, porque ele creu na promessa do Senhor. Porque ele creu na promessa que o Senhor tinha. Caleb, meus irmãos, guerreava e andava no deserto com o povo para cima e para baixo, vendo as maravilhas de Deus. Caleb era aquele chefe da casa que com a sua família no deserto viu Deus prover água da rocha, viu Deus dar alimento do céu, viu Deus dar livramento dos inimigos, viu Deus dar vitória a ele das lutas e os embates. Agora Caleb já está com 85 anos à porta do Monte Hebrom, terra que ele havia visto há 40 anos atrás, terra da qual ele voltou e disse: vamos, povo, Deus vai nos dar, nós vamos conseguir. Junto com Josué, eles dois tinham a visão: vamos tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Mas os outros oito fraquejaram e disseram: não, a gente não vai conseguir, não, o povo lá é muito grande, não, o povo, nós somos igual formiguinhas diante deles, assim que nós nos vemos. E o povo então se acovardou, e por causa dessa covardia, porque não confiaram no Senhor, rodaram 40 anos no deserto, até que Deus levantou uma geração diferente, que não tinha vindo do Egito, que nasceu no deserto. Caleb e Josué, os únicos dois que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Deus o conservou, porque ele creu na promessa do Senhor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você preservou em seguir o Senhor meu Deus. Queridos, Caleb assumiu essa palavra para ele e diz assim: a minha família vai viver na terra prometida. A minha família vai tomar posse do lugar que Deus me prometeu. A minha família vai viver ali no Hebrom, aonde o Senhor me mostrou, e Ele me preservou em vida, para que eu possa ver com os meus olhos os meus filhos, a minha esposa, os meus netos tomarem posse dessa terra. Caleb creu e se fortaleceu na promessa que Moisés havia feito para ele, o homem de Deus. Moisés, boca de Deus no meio do povo, falou para ele: quando nós tomarmos posse, esse lugar é teu, porque você creu. 40 anos depois, aos 85 anos, ele continuava firme na fé
de que Deus cumpriria a sua promessa. Meus irmãos, quando nós instituímos a nossa família, ninguém faz família para fraquejar, ninguém faz família, ninguém institui família para vê-la se perder, ninguém entra num casamento já pensando em desistir, ninguém entra numa forma filhos, esposa, marido, casa, pensando em jogar tudo para o alto. Não, meus irmãos, essas coisas acontecem no percurso quando nós perdemos a fé. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Mas quando nós estamos firmados com os nossos olhos na promessa do Senhor, quando nós vivemos dia a dia no nosso lar, lembrando, foi o Senhor que abençoou, foi diante do Senhor que eu casei, foi diante do Senhor que eu prometi criar os meus filhos, foi diante do Senhor eu apresentei a minha vida, a vida do meu lar, diante do Senhor. Quando nós ficamos na promessa, passa 40 anos, 50 anos, mas nós continuamos firmados no Senhor. Deus o conservou, até que a sua palavra se cumprisse nele e na sua família. A promessa foi lhe dada graças à sua coragem, à sua fidelidade. Deus tinha um prêmio para ele e para Josué. Josué assumiu o lugar de Moisés. Caleb iria ganhar Hebrom para si e para a sua família. Mais tarde, bem mais tarde, você vai ver Caleb dando uma herdade para a sua filha, Axa. Vai dar uma filha, ele tem uma filha de nome Axa, e ele dá para a filha uma terra, para quando ela se casa. E a filha de Caleb era intrépida, ela era corajosa, e ela voltou no pai, levou o noivo lá diante do pai, vamos lá falar com meu pai. E quando chegou diante de Caleb, Axa falou assim: pai, o Senhor me deu terras, mas eu quero água, a minha terra não tem água. Caleb então pegou e entregou poços para Axa, para suprir a necessidade de água de Axa. Aquela menina, ela era a cara do pai. Ela virou para você ver que ela toma a frente do noivo. Você lê o texto depois, ela vai dizer: olha, vamos lá, mas eu vou falar com o meu pai. E o pai fala assim: filha, o que tu queres? Você está vindo de longe, em cima desse cavalo, você e o seu noivo, o que é? O Senhor me deu terra, glória a Deus, muito bom, mas não tem água. E ele falou e mandou furar poços, e deu poços, água para ela na terra dela, e terminou, a bênção foi completa. Por quê? Da mesma coragem que Caleb passou para o DNA de Axa. Coragem, firmeza, fidelidade. Caleb e Josué, eles eram assim diante do Senhor. Eles se viam como servos dos Deus dos exércitos. Caleb agora, meus irmãos, aos 85 anos, ele pede que seja lhe dado o que lhe foi prometido. Só que ele não esperava nada de mão beijada, não. Ele sabia que já havia um povo que habitava naquele lugar, e que ele teria que guerrear para assumir, tomar posse daquilo que Deus já lhe tinha prometido. Meus irmãos, Deus abençoou a nossa família, Deus nos deu a nossa família, mas quem disse que você não ia ter que lutar? Em nenhum momento Deus falou para mim ou para você que seria simples, que seria fácil. Você não vai viver uma eterna lua de mel. Aquele passeio, aquela viagem, né? Aquele momento ali onde você não está lembrando das contas, não está lembrando de nada, é só café da manhã no horário lá no hotel,
tudo, passear, tirar foto bonita, amém, glória a Deus, tudo isso é bom. Mas quando sai dali, e aí começa, um tem que trabalhar, outro tem que estudar, um tem que pagar as contas, aí começa a batalha, a luta. Eu vou ter filhos, glória a Deus, engravidou, que bênção, olha coisa linda, nasceu um neném. Começa a batalha, a luta, tem que criar, tem que dar de comer, tem que vestir, tem estudo, e vai até a faculdade, e depois ele casa, ela casa, e você se preocupa também com o lar dele, com o lar dela. Família, meus irmãos, é promessa de Deus, mas não quer dizer que cai do céu e pronto, não. Você assume e luta, guerreia por ela todos os dias. 10 anos de casados, louvado seja o nome do Senhor, estamos na batalha. 15 anos de casados, glória a Deus, estamos na batalha. 20 anos de casado, 25 anos, boda de prata, glória a Deus, estamos na batalha. 30 anos, 50 anos, meus irmãos, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Conserve sua fé. A palavra de Deus não muda. O tempo passa, mas a palavra de Deus continua a mesma. Esposa, lute pelo seu lar, pela sua família. Marido, lute pelo seu lar, pela sua família. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é bom para o Senhor. Família, caminhem juntos na presença do Senhor, encham o lar de vocês da presença de Deus, não se esqueçam das promessas do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi o que Deus disse a Abraão. Promessa, há uma promessa de Deus para a sua casa. Não fique pelo caminho, não olhe para trás, continue em frente. Deus conservou também, meus irmãos, Caleb com forças para lutar pela sua família. Você já pensou se Caleb chegasse ali, agora aos pés do Monte Hebron, olhasse para o monte e falou: foi isso aqui que Deus prometeu para mim, mas agora já estou muito cansadinho. Agora eu não vou mais não, agora deixa que os outros vão e tudo, já passou o tempo. Não foi isso. Verso 11: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário para que a minha família herda a terra que Deus prometeu para mim. Lutar o quanto for necessário para que a minha família receba a sua herança, para que os meus filhos vejam a bênção do Senhor, para que o meu lar fique alicerçado sobre a rocha que é Jesus. Quer lutar o que for necessário. Caleb não se intimidou com o tempo que havia passado, 45 anos, não. A promessa, ela é alcançada, meus irmãos, com luta. Com luta. E naquela terra, naquela época, quando ele recebeu a promessa, foi a visão dos moradores daquela terra que espantaram os outros 8 espias, gigantes. Olha, os anaquins moram lá. 45 anos depois, eles continuavam morando lá, e Caleb estava doido para entrar e botar todo mundo para correr, porque a família dele ia assumir aquele lugar. Vou falar uma coisa para você, vou emprestar aqui dos adolescentes e dos jovens uma frase. Caleb era brabo. Caleb era brabo. Desde novinho, e depois com 85 anos, Caleb continuava brabo. No Senhor, ele era brabo. Na espada, no corre-corre, no dia a dia, no ônibus lotado, no metrô, no trem, Caleb era brabo. Não ia faltar nada para a casa dele. O que ele tivesse que fazer,
Ele tinha que acordar de madrugada, ele acordava de madrugada. Ele tinha que trabalhar longe, ele ia trabalhar longe. Ele tinha que, porque ele levava o pão de cada dia para casa. Leu o Caleb? O Caleb que acorda às 5, que acorda às 4, o Caleb que sabe que tem que comer pão todo dia de manhã, o Caleb que tem que segurar o dinheiro, porque sabe que tem que ter pão e leite todo dia, porque sabe que pode comer até um ovinho de vez em quando, mas que quer levar uma carne moída, que quer levar um frango, um nuggetzinho. O Caleb que faz isso quando vem a hora de comprar livro, né? Ele era brabo. Deus abençoava e ele suava, mas estava dando suprimento à sua família. E o Senhor falou que o Hebrom é nosso, minha família, e nós vamos tomar posse. O que Caleb estava dizendo para Josué não era assim: Josué, pronto, cheguei, estou aqui, agora me dá, está tudo certo, é meu, manda o povo lá tirar, expulsar. Não, ele estava pedindo autorização para ele ir guerrear para pegar o que era dele. Então, se Deus tem promessa para você e tem para a sua família, o que a gente tem que fazer é o seguinte: Senhor, me dá saúde e direção para eu conseguir assumir, guerrear e vencer todo dia para prover a minha família. Me dá direção. Eu quero expulsar aqueles gigantes de lá, Josué. Deus falou: olha, agora todo mundo já tem terra, chegou a minha vez. Eu quero entrar aí. Fé, meus irmãos. Perseverança e muita luta. E muita luta. Quando o mundo, nós vivemos dias em que tudo puxa para o contrário. O mundo puxa para o contrário. Os professores dos nossos filhos puxam para o contrário. Os amigos dos nossos filhos puxam para o contrário. A internet puxa para o contrário. As ideologias puxam para o contrário, e nós precisamos ter força para guerrear, para conseguir levar a família no sentido certo. No sentido certo. E o sentido certo quem aponta é Jesus. Ele diz: vinde após mim. Ele vai na frente e a gente vai seguindo. Esse é o sentido certo. Fé, perseverança e muita luta. Lutar contra a influência do mundo, contra as astutas ciladas e investidas de Satanás. Lutar contra a nossa carne, que muitas vezes quer fraquejar, quer desistir, e nos fortalecermos no Senhor. Que o Senhor nos conserve. O Senhor conserve a nossa família enlatadinhos na presença do Senhor, né? Bem hermeticamente fechados na presença do Senhor. Nem ar vai entrar, que é para não apodrecer. A latinha representa o cuidado de Deus com a nossa vida. A fé nos preserva da contaminação das ideologias mundanas. O Espírito Santo nos dá forças para combater tudo aquilo que quer contaminar o nosso lar, a nossa família. Não desista de lutar pelos seus. Não desista de lutar pelos seus. Mesmo que você tenha que falar 357 vezes com um adolescente, fale. Mesmo que você tenha que ensinar 238 vezes, ensine. Mesmo que você tenha que botar de castigo, tirar o celular, né, e mandar estudar, mande. Não desista de lutar, né? Mãe, você que já trabalhou fora o dia todo e chega em casa e ainda tem que fazer comida, faça, porque você vai fazer e eles vão comer. Você que desce de madrugada com cesto de roupa suja e vai para a máquina colocar roupa lá, de madrugada ela acorda, porque no outro dia é domingo e não dá tempo. Faça.
É para lutar, sabe por quê? Porque para chegar em Hebrom, precisa expulsar os gigantes. E a gente tem que lutar contra os nossos gigantes todos os dias. A gente escolheu ter família. A gente escolheu colocar o lar. Então é segunda jornada, terceira jornada, quarta jornada na luta, na prova. E eu vou dizer uma coisa muito clara para você: faça sem murmurar, para que o inimigo não use a sua murmuração. Faça e diga: Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda. Senhor, quando pensar em murmurar, bota um hino e louva, né? Pode ser até aquele do Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Pode até ser esse. Às vezes eu estou lá na escola e eu devolvo uma turma, entrego uma turma e diz assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi. O pessoal morre de rir comigo lá. Só Deus sabe o que foi aqueles 50 minutos ou então aqueles 2 tempos com aquela turma ali. Mas, devolvido isso, sobrevivi. Sempre, Deus sempre cumpre as suas promessas. Mesmo que leve muito tempo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Mantenha a sua casa sob os cuidados de Jesus. É tempo de renovo, renovar as forças, tomar fôlego, né? Sabe? Igual quem gosta de ver filme, sabe quando tem um rio para atravessar, tem que chegar do outro lado, e aí para melhorar, caiu o óleo do rio e pegou fogo. Então tem que mergulhar e passar num fôlego só, por baixo, porque o fogo não vai por baixo, né? Até sair do outro lado. E aí, o protagonista, né, Andrei? Protagonista, ele toma fôlego, prende a respiração e... Eu lembro dos filmes do Tarzan, né? Tarzan tinha muito isso. E aí sai lá do outro lado. E a gente fica ali se esperando, e o Tarzan nadando por baixo, e aí, até sair lá do outro lado. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos fazer isso na nossa caminhada? Enquanto pais, enquanto cônjuges, chefes de família, toma fôlego e confia no Senhor. Mergulha no Senhor. Ele vai te fazer chegar do outro lado. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Não fique pelo caminho. Não esmoreça. Não desista. Deus está vendo. Ele sabe o que você está passando. Ele renova as tuas forças. Conserva a tua família na presença do Senhor. Não sai da latinha, não. Tudo que o teu servo e a tua serva nesta manhã estão enfrentando nos seus lares, Pai, em nome de Jesus, que este mês, o mês de maio, seja um mês de milagres no meio da nossa família, Senhor. Um mês de renovo, de restauração, de levantar diante do Senhor, ó Pai, um mês de retorno, um mês, ó Pai, em que o Senhor restaure vidas, transforme corações, mude mentes, ó Pai, um mês em que as garras do inimigo sejam cortadas e Ele tire as mãos de cima dos nossos lares, de cima dos nossos filhos, ó Pai, de cima dos nossos casamentos, ó Pai, em nome de Jesus, que seja o mês que o inimigo repreendido em nome de Jesus bata em retirada. Um mês em que as forças do marido e da esposa, que o amor seja renovado, ó Deus, um mês em que, ó Pai, haja perdão, conciliação, diálogo, para a glória do Teu nome, Senhor. Um mês, ó Pai, em que toda investida do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Que
aqueles filhos que estavam enfraquecidos, afastados, eles sejam sacudidos pelo Senhor, despertem e voltem para os teus caminhos, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, lutar juntos como família e tomar posse de Hebrom para a glória do teu nome. Ó Pai, derruba todos os gigantes que se levantarem na nossa frente, Senhor, porque nós cremos na tua promessa. Nós oramos, Senhor, a tua bênção sobre cada lar, cada família, cada casamento, a tua bênção sobre os nossos filhos, do mais nenenzinho ao adulto já, tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.